Eu me chamo Diego e estamos aqui para mais um dia de formação. A formação que nós teremos hoje é sobre contação de história. Para isso, precisamos de algumas técnicas, não é mesmo? Mas antes de começar, gostaria de mandar um abraço para as professoras da EMEI Francisco Rossi, que fizeram esta formação comigo, e para as professoras da EMEI Gláucia também, que iniciarão esse processo hoje. E para todas que, de uma forma ou outra, estarão participando desta formação. Vamos lá então? Para que nós possamos entender um pouco sobre contação de história, precisamos lembrar o que é uma contação de história. Uma contação de história é um serviço, no sentido de servir ao outro. E quando falamos de criança, estamos falando em servir a criança. Então, o momento da história é um momento de servir esta criança com o nosso melhor, não é mesmo? Para tanto, algumas dúvidas acontecem. Por exemplo, a BNCC, ela traz, aqui se nós formos olhar, dois eixos estruturantes, interação e brincadeira. Aí a pergunta é, então eu preciso durante a história interagir e brincar com as crianças? Sim, certamente. O momento da história já é uma interação, porque há a interação com os livros, há a interação ali com os fantoches ou com os dedoches. E há a interação entre o adulto e a criança, não é mesmo? Pensando nisso, o que eu preciso analisar? Qual é o momento certo de pôr fogo, vamos dizer assim, nas crianças? De agitar a galera. No início de uma história, isso não é legal. Por quê? Porque a criança, ela estará com a sua pulsação cardíaca muito alta. Se eu começar a fazer atividades que agitem, que façam elas pularem, correrem. Então, o primeiro passo para a contação da história ser bem legal é o seguinte: nós precisamos estar com o estado de presença. Precisamos respirar fundo e trazer também essa criança para essa respiração. Assim que você se conectou com você, coloque a criança também para se conectar. Respira. Faça com que ela se conecte com o ambiente e se conecte com ela mesma e com você. Então, o momento ali da história é um momento de tranquilidade. Um momento até mesmo, muitas vezes, de quietude. Porque é um momento mágico. E essa história, para ser mágica, ela precisa contar com alguns requisitos muito importantes. Por exemplo, é interessante marcar essa história, colocando ali um tapete com almofada. Eu também posso colocar aqui uma questão de preparar um ambiente embaixo de uma árvore. Enfim, marcar este momento. É necessário também, além da conexão e de marcar esse momento com tapetes, almofadas, deixar o ambiente encantador, é necessário também, muito importante, nós realizarmos também esse momento com alguma vestimenta diferente. Eu posso utilizar um lenço, posso utilizar um chapéu. E esse acessório, ele deve ser colocado naquele momento da história, para que a criança perceba que este é um momento especial da história. A conexão, o ambiente, o acessório, tudo isso é muito importante. Voltando um pouquinho para a BNCC, vamos pensar que além dos eixos estruturantes da nossa educação infantil,
nós temos também mais uma questão, não é mesmo? Vamos pensar nisso? A questão do campo de experiência, né? Pensando em campo de experiência, logo vem à nossa memória quando se fala em contação de história, o campo de experiência, escuta, fala, pensamento, imaginação. Escuta, fala, pensamento, imaginação. Aí eu penso já nesse objetivo aqui logo abaixo, não é mesmo? E o que está escrito ali no objetivo? A questão da criança apreciar, né, ouvir histórias, a questão da relação dessa criança com os livros, com o momento de história. Porém, a BNCC, ela traz mais um conceito, o conceito de interdisciplinariedade, não é mesmo? Os campos de experiência devem estar entrelaçados. Nós estávamos acostumados com os eixos, né? Então, a questão da linguagem oral e escrita, lembrando que a nossa premissa da educação infantil, né, é a oralidade, e depois a criança vai se familiarizando com a questão da escrita, mas a alfabetização em si não é o nosso foco. Mas a gente puxa lá da nossa gavetinha a questão, não é mesmo? Daquele campo de experiência, novamente, escuta, fala, pensamento e imaginação. E este objetivo aqui, não é mesmo? Porém, como nós falamos da interdisciplinariedade aqui, nós precisamos pensar que podemos entrelaçar, podemos fazer uma receita muito boa, com vários ingredientes, porque é isso que propõe, né, a base nacional, né, a interligação dos campos. E aí, eu posso pensar também que o momento da história é um momento também da relação das crianças. Então, por que não falarmos de mais um campo de experiência? O eu, o outro e nós. Então, o eu, o outro e o nós, e esse objetivo. E o que está escrito nesse objetivo? Está falando das relações entre as crianças. Porque o momento da história, como essa imagem aqui nos mostra, é um momento também de relação entre as crianças, não é mesmo? O que vocês acham? Dá para a gente fazer essa interligação entre campos. Então, no cronograma semanal de vocês, vocês podem colocar. Mas como que eu vou definir isso? Lembrando que nós já aprendemos, né, que o que define realmente os objetivos é a nossa turma. Então, se eu tenho um objetivo de trabalhar com a questão da interação entre as turmas, e eu quero fazer isso através da contação de história, eu posso utilizar sim o eu, o outro e o nós. E se eu, de repente, quiser trabalhar outras questões, como a relação com o livro, com este material, nós vamos trabalhar a questão aí da oralidade, que vamos trabalhar a questão da escuta, da fala, do pensamento e da imaginação. Falando em imaginação, eu gostaria de tratar com vocês sobre o desenvolvimento infantil. Porque na contação de história precisamos também entender o desenvolvimento infantil. Por exemplo, a base traz para nós, a BNCC, aqui 3 etapas da educação infantil. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Tendo em vista que quando falamos de bebês,
Precisamos entender que as crianças não conseguem imaginar histórias como as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Então necessitamos contar histórias que tenham sons de animais, histórias que tenham sons da natureza. Porém, quando já se fala em crianças bem pequenas e crianças pequenas, nós tratamos de uma coisa muito importante que a psicologia nos traz. A questão do animismo. A criança dá vida aos objetos. Então podemos explorar esses recursos. Eu trouxe aqui para vocês alguns recursos que podem ser utilizados. Por exemplo, aqui 2 prendedores podem ser 2 patinhos, não é mesmo? Pode ser um tubarão, não é? Podemos trabalhar desta forma. Se trouxermos aqui um pente, ele pode ser um serrote, não é mesmo? Pode ser o bigode do vovô, pode ser tanta coisa. Basta deixar que a criança e você crie muitas imaginações. Quando trouxermos, por exemplo, colheres, esse pode ser o papai, esta pode ser a mamãe e os 2 filhos, não é? Dá para trabalharmos desta forma, não é mesmo? A educação infantil, ela pode e deve trazer o simbolismo, o jogo simbólico, sobretudo na idade das crianças bem pequenas e das crianças pequenas. Então, retomando, trabalhamos com bebês sons de animais e sons da natureza na história para prender a atenção e trabalharemos com as crianças bem pequenas e com as crianças pequenas a questão dos objetos, aproveitar essa fase do animismo, não é mesmo? Vamos deixar fluir tudo isso nas crianças. Isso não significa que não podemos utilizar a literatura. Sim, vamos utilizar a literatura desde os bebês. Afinal, a ciência já disse que quando há 20 semanas de gestação, o bebê já ouve os sons de fora. Então, por que não contar desde a barriga histórias para as crianças? As crianças já ouvem os sons externos a partir de 20 meses. Então, vamos lá? Outra questão muito importante também na contação da história é ter uma relação íntima com a história. O contador de história precisa ter uma imaginação fértil. Mas aí você pode me perguntar, Diego, como que eu faço para ter uma imaginação fértil? Eu sugiro para vocês este exercício agora. Que tal aí aonde você está, imaginar como é a Branca de Neve? Você imaginou? Provavelmente você imaginou a Branca de Neve como está aqui na nossa imagem. A Branca de Neve da Disney. Porque acaba ficando em nossa memória, não é mesmo? A Disney faz isso com a gente. Então, nós temos um estereotipo de Branca de Neve. Mas necessariamente a Branca de Neve precisa ser esta Branca de Neve? Não. Você pode criar a sua Branca de Neve. Pensando nisso, gostaria que você pensasse agora em um cavalo. Ok? Ah, você pensou no cavalo? Provavelmente o cavalo que você pensou é parecido com esse. Pode ser que você tenha pensado em um cavalo branco, outro marrom, preto, outro malhado. Cada um imagina o cavalo do seu jeito. Mas, na verdade, eles têm, na nossa imaginação, 4 patas, tem crina e tudo mais, o rabo. Nós pensamos desta forma. Porém, é um estereotipo também, muda só a cor. Aí, agora eu quero que você pense em um troll. Um troll, isso mesmo. Eu desafio você
a pensar em um troll. Ah, agora eu te peguei, né? Você deve estar aí com a mente embaralhada. O que é um troll? Na verdade, o troll é esse daqui. Trouxe uma imagem para vocês de troll. E aí foi mais difícil, você teve que procurar aí no seu imaginário um troll. Por que você fez isso? Porque não faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, há mais dificuldade para imaginar um troll. Então, pensando nisso, olhe lá a hora que você for preparar a história. Se você não traz para a criança o tempo todo personagens que elas já têm gravado, né? Aí, se isso acontece, você precisa pensar em outros recursos. Nem sempre usar o livro é o único recurso. É bom, mas pense em utilizar outras coisas para que a imaginação da criança seja instigada. Porque a Branca de Neve não é a única que existe, né? Existem outras formas de imaginar a Branca de Neve. O cavalo não é o mesmo. Até mesmo o troll dá para ser imaginado. E quando eu falo lá para a criança algo que ela não entende como troll, isso é positivo ou negativo? Eu devo falar palavras difíceis com a criança? Eu devo trazer coisas que são muito distantes? Às vezes sim, para provocar. Depois eu conto o que é, mas isso provoca a imaginação da criança. Eu posso então trazer coisas que talvez possam parecer elevadas. O que isso significa? Eu não devo subestimar a criança. Eu falei que os bebês precisam de histórias que tenham sons da natureza, que tenham história, que tenham sons dos animais, né? Aí a gente fala dos sons onomatopeicos. Porém, nada impede de eu trazer uma literatura também para bebês. Eu não posso subestimar. Ela precisa ter contato. A criança precisa ter contato com as diversas formas de literatura. Pensando nisso também, nós podemos introduzir com muito carinho a questão dos contos de fadas, sobretudo para crianças bem pequenas e crianças pequenas, para que eles possam aumentar o repertório. Outra questão importante é a questão da repetição. Então, as histórias precisam ser repetidas várias vezes para que haja uma aprendizagem efetiva. Para encerrar, gostaria de pedir a vocês mais uma vez, mais um exercício. Que tal ir em algum lugar, no centro, no mercado, vivenciar algo na farmácia e depois contar de uma forma diferente para a família? Contar com mais entusiasmo. Isso é uma maneira de treinar também uma história. Conte uma história cotidiana, mas de uma forma diferente. Outra questão também que eu quero deixar para vocês, para melhorar esta imaginação, é a questão de ler contos que não tenham imagens. Contos diversos que não tenham imagem por uma semana. E você vai lendo e imaginando. Quando você vê, ao final dos 7 dias, você tem um monte de ideias e criatividade. Faça isso, leia contos sem imagem. Se você não tem aí contos sem imagem, eu vou deixar para você na descrição esses contos para que você possa vivenciar com seus familiares, depois contando de uma forma diferente. Faça isto, respire fundo, crie um ambiente e imagine muito. Você é capaz. Você é capaz de desenvolver esta habilidade. Basta querer. E se você está aqui me ouvindo até nesse momento, é porque você quer.
Então, nos próximos cronogramas, vamos utilizar esse tipo de história, gravando histórias com objetos, gravando histórias com sons de animais, sons da natureza, fazendo tudo isso de uma maneira muito natural. Eu acredito em você. Até a próxima, um abraço.